A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo no livro de Lucas, Lucas capítulo 5, vamos ler do verso 12 ao 15. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao nosso redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra do Senhor diz assim, em Lucas capítulo 5, verso 12. E aconteceu que quando estava numa daquela cidade, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostrou-se o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Então, né, aquele homem ali estava ali cheio de lepra, ele estava numa situação da lepra, em um estado de lepra já final, né, perto da morte. Ele estava ali em uma forma de lepra, né, que já estava a ponto de morrer. Mas ele ali, vendo Jesus, ele prostrou-se com o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Nós podemos olhar, né, para esse leproso aqui e pensar que ele duvidou do poder de Jesus, né? Mas eu olhando, eu vejo assim, né, para essa palavra, que ele reconheceu Cristo e ele sabia que, independente das situações ali em que ele estava e qual seria o final, ele sabia que tudo estava no controle de Jesus, né? Que tudo estava no controle do Mestre. Quer dizer, ele sabia ali, Senhor, se quiseres, bem podes me limpar. Então ele sabia que Deus podia limpar. Não que ele foi incrédulo. Eu não vejo ele como se ele expressou uma dúvida. Ele disse assim, ó, Senhor, se quiseres, bem podes me limpar. Né? Ele não tinha dúvida de que Deus podia curar ele. Ele só não tinha certeza se Deus queria exercer essa cura sobre ele. Ele não estava duvidando do poder de Deus de curar, mas ele estava ali duvidando que ele era digno de receber aquela cura, não colocando, impondo a Deus aquela responsabilidade, a Jesus aquela responsabilidade, mas ele reconhecendo de que ele não era digno diante do Senhor, quando ele disse ali, ó, e vendo Jesus, prostrou-se com o rosto e rogou-lhe, dizendo, então ele reverenciou a Jesus Cristo, ele rogou, ele prostrou-se, ele pôs o rosto em terra, né, e ali ele rogou, dizendo, Senhor, se quiseres, né, bem podes limpar-me, quer dizer, se quiseres, eu sei que o Senhor pode me limpar. Né? Então, ele não falou assim, Senhor, eu quero. Ele falou assim, eu sei que o Senhor pode me limpar. Mas aí, né, não que ele duvidou ali quanto o poder de Deus, mas ele ali se viu tão indigno que daí era da vontade do Pai ou não. Ele só teve uma dúvida sobre a vontade de Deus de limpar ele ou não. Porque aos olhos de todos ali, né, a lepra é tida como consequência do pecado. A lepra sempre representando o pecado, desde Naamã, né? Quando a gente vê ali que era um general ali na frente de um exército e ele era um homem leproso, né? Ele tinha ali os pecados e a gente vai aprendendo que a lepra é sinônimo do pecado. Então ele ali, ele expressou isso a Jesus, dizendo, se quiseres, bem podes me limpar. E ele, estendendo a mão, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero ser limpo. Imediatamente a resposta de Jesus para ele foi sim, eu quero, seja limpo. Eu quero, né? Jesus não pensou duas vezes, porque esse é o nosso Jesus, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse é o nosso Deus, que deu Jesus para morrer por nós, para que nós venhamos crer nele. Então ele não estava duvidando do poder de Cristo, ele creu no poder de Jesus Cristo, né? Ele só não se sentia digno. Ele não tinha ainda total certeza, né? Para quê, né? Se Jesus poderia ter misericórdia dele. E então Jesus imediatamente diz: quero, seja limpo. Que seja limpo. Ele foi humilde, ele não chegou impondo: olha, eu sou santarrão, por um acaso eu estou assim doente, mas eu não tenho culpa, não. Ele falou: Senhor, se quiseres, bem podes me limpar. Quer dizer, eu sei que o Senhor pode me limpar, né? Aleluia. Então o Senhor diz: quero, seja limpo.
seja limpo. É o que o Senhor está dizendo. Ele quer te curar, Ele quer te abençoar, Ele quer derramar cura, Ele quer derramar bênção sobre a tua vida no dia de hoje. E logo a lepra desapareceu. Então, sobre aquela palavra de Jesus, né, ali dizendo, quero, seja limpo, né, a lepra desapareceu, né, a palavra de Jesus ali curou aquele homem, a palavra de Jesus curou aquele homem, né, ao tocar e dizendo, quero, seja limpo. Né? Assim é Jesus na nossa vida. Então Jesus, né, ali, e ordenou-lhe que a ninguém dissesse. Jesus ordenou a ele que não dissesse a ninguém aquilo, mas vai e disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Aleluia! Quando aqui Jesus fala, vai e mostra ao sacerdote, né, e faça o que corresponde a lei da limpeza dos leprosos, né, como foi instruído a Moisés, lá em Levítico capítulo 14, aleluia, deixei até marcadinho aqui, onde diz assim, né, onde o Senhor instruiu Moisés. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, esta será a lei do leproso, quanto à sua purificação será levado ao sacerdote, né? E o sacerdote sairá para fora do acampamento e o examinará, e vendo que foi sarada a praga da lepra do leproso. Então o sacerdote mandará logo que se tomem por aquele que há de ser purificado 2 aves limpas, e a madeira de cedro e escarlate, e isopo. E o sacerdote então ordenará que degole uma ave num vaso de barro sobre as águas vivas. Veja aqui, né? Ele tinha que sair para fora, né? Para fora do arraial ali, né? Do acampamento. Então ele ia ser examinado pelo sacerdote. E ali, para ele ser limpo, ser purificado, teria que ter 2 aves, né? E a madeira, o cedro e o escarlate, que representa aqui, né, essa ave representa essa ave que seria morta, né, e o sacerdote então ordenará que degole essa ave num vaso de barro sobre águas vivas. Aqui essa ave que foi degolada em um vaso de barro, né, sobre águas vivas, esse vaso de barro aqui está representando o nosso Jesus, né? Nosso Jesus que foi morto em um corpo de barro, em um corpo humano, né? Em um corpo que se fez homem e passou pela crucificação. Então ali, quando fala que dessa ave morta em um vaso de barro, está falando a respeito da humanidade de Jesus, né? A gente sabe que a ave, né, o pombo representando o Espírito Santo de Deus. Então, ali esse vaso, né, representando a humanidade de Cristo. Aleluia, né? E então essa ave aqui, o poder, a unção de Jesus, né, a deidade de Jesus, e o barro, a humanidade dele, que ele veio na terra. E então ali o isopo e as águas vivas simbolizando a palavra de Deus, simbolizando ali que Jesus era a palavra viva, a palavra que viva e eficaz. Assim, quando Jesus apenas falou, quero ser limpo, é uma palavra viva e eficaz que vinha e transformava, aleluia, e nos transforma. A palavra de Deus tem poder, aleluia. Depois tomará a ave viva e a madeira e o cedro e o escarlate e o isopo e os molhará com a ave viva, no sangue da ave que foi morta sobre as águas vivas. Então ali, né, tudo está mostrando e apontando Cristo. Ali, essa ave viva teria que ser molhada pelo sangue, né, da ave morta. Isso é representando o sangue de Jesus, né, que restaura, que purifica, que perdoa os pecados. É ali de uma forma no poder espiritual, né? Era como que fala? Era uma forma deles ali testificar o que Cristo fez,
né? Aqui, quando Deus ordenava que Moisés fizesse isso, era tudo tipificando o que Cristo fez por nós. Cristo veio, né, em forma de homem, né, em um vaso de barro, morto, né? Mas ele ressuscitou. E o sangue do Cordeiro tem o poder de limpar as nossas falhas e os nossos pecados. Quando aquela ave limpa, com o isofo, com a madeira, né, era banhado no sangue da ave morta, era purificado. Então, aqui, quando Jesus pedia para ele ir e fazer tudo que correspondia à limpeza ali, né, do leproso lá em Levítico, Jesus estava mostrando: olha, eu te perdoei, né? Eu te sarei. Eu sou o sangue que será derramado na cruz em remissão dos pecados. Eu sou, né? Mas até então que Jesus ainda não tinha ido ao madeiro, Jesus ainda não tinha sido ressuscitado. Ele ordenou que aquele homem fosse e fizesse tudo o que correspondia à lei levítica, né? Ali que Deus deu a Moisés, né? Então Jesus, ele não quebrou aquilo que foi dito pelo Pai. Ele pediu: vai lá, se apresente ao sacerdote, né? Mas ali ele já tinha sido perdoado dos seus pecados. Era novamente Jesus testificando que ele era o Cordeiro vivo, perfeito e eficaz. Era necessário ali antes 2 aves para purificar os pecados daqueles que não tinham muitas condições. O leproso precisava daquelas 2 aves, né? Uma para soltar e uma ali para eles então oferecerem sacrifício. Mas em tudo, Jesus, ele se mostrou perfeito e eficaz para conosco. Aleluia. Daí no verso 7 diz assim: e asperjará, no Levítico 14, versículo 7, e aspergirá 7 vezes sobre aquele que há de ser purificado da lepra. Então, quando declara que 7 vezes é um número de uma limpeza completa, total e perfeita, quando fala para aspergir aquele sangue, né, da ave morta num barro, num vaso de barro sobre a pessoa 7 vezes, isso era uma completa limpeza dos pecados, né? Ele dará por limpo e soltará a ave viva no campo, que representa a ressurreição de Cristo, o Espírito Santo de Deus, né? Que foi e nos deixou a novidade de uma nova aliança, que é o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. E aquele que tem de purificar-se, lavará as suas vestes e rapará todo o seu pelo e se lavará com água e será limpo. Então, depois de toda aquele ritual feito pelo sacerdote, agora, né, o leproso, aquele que agora está limpo, né, ele tem que fazer a parte dele. Ele tem que fazer a parte dele, né? Ele rapará o seu pelo e se lavará com água e será limpo. Todos os dias nós temos que nos limpar, nós temos que nos purificar, nós temos que nos reconciliar, nós temos que pedir a ajuda de Deus, lavar com a água do Espírito Santo de Deus para permanecer dignos da salvação eterna, aleluia. E depois entrará no arraial, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. Aleluia. Então, era necessário mais 7 dias, mas para ser completa ali a purificação. Mas em Cristo tudo foi perfeito. Em Cristo nós somos, né, justificados, somos perdoados, somos limpos, somos tidos como perfeitos diante de Deus. Porque o sangue de Jesus nos resgata, nos limpa, nos transforma, né? E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo da sua cabeça e a sua barba e sobrancelhas e os seus olhos? Sim, rapará todo o seu pelo e lavará as suas vestes e lavará a sua carne com água e será limpo. Então, ali aquele aquele pecador ali, ele é lavado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Foi o que aconteceu com esse leproso que foi diante do Senhor, né? Então ele estava se limpando de todas as suas imundícias para poder retornar, né, para dentro do acampamento. A limpeza aqui foi feita por água, mas agora nós somos limpos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo, né? Então, mas Jesus não deixou de falar para aquele homem, para aquele leproso, ir diante
do sacerdote, se mostrar diante do sacerdote e cumprir o que a lei falava, a purificação que Moisés determinou para, né, que Deus determinou para Moisés, para quem estava leproso, aleluia. Porém, cada vez mais, no verso 15 de Lucas, né, porém, cada vez mais se estendia sua fama e se ajuntava muita gente para ouvir e para ser por ele curadas das suas enfermidades. Porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Aleluia! Então, se Jesus, né, mesmo ali fazendo sinais, prodígios, maravilha, perdoando pecados, né? Ali aquele homem se colocou diante do Senhor, reconhecendo o quanto era falho e de que ele não era digno de ser perdoado por Cristo, que ele não era digno, mas se Deus assim o quisesse, ele sabia que Deus poderia perdoar, curar ele, salvar ele. E aquele homem que estava em um estado terminal de lepra, devido às suas culpas, os seus pecados, foi salvo por Jesus, foi salvo pelo Mestre, foi salvo pelo nosso Rei, pelo nosso Salvador. Quanto mais nós que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz é para nos purificar, nos limpar de toda maldade, de tudo aquilo que nos contamina. Mas é necessário, assim como lá em Levítico fala que era duas pombas, uma morta, né, representando o sangue do Cordeiro, num vaso de barro, que era o corpo humano de Cristo, assim como nós somos tidos como vaso de barro, né, aspargir aquele sangue sobre a outra ave, né, e depois aspargir sobre o leproso por 7 dias. E aí o leproso tem que fazer a parte dele, que o Senhor está falando comigo e com você hoje. A parte de Deus ele vai fazer, mas nós temos que continuar a fazermos a nossa parte de nos purificar todos os dias. Talvez você possa estar com um problema sério e falar: Senhor, se quiseres, né, bem podes me limpar, bem podes me curar, bem podes abrir essa porta, bem podes fazer ao meu favor. E o Senhor está dizendo, né, eu quero e eu posso, seja limpo, seja restaurado, seja transformado, seja próspero. Mas é necessário apresentar-se diante do sacerdote, assim como ele enviou lá, né? Que o sacerdote ia oferecer para ele ali, né? Pela vida dele, um ritual de purificação. É necessário fazer algum ritual para ser limpo? Você está me dizendo isso? Não, eu estou dizendo que é necessário você se purificar diante do Pai. Você pedir perdão, pedir a misericórdia, não você se purificar, mas é você reconhecer que necessita da misericórdia do Senhor, que necessita de ser purificado todos os dias. Né? Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa, de nos lavarmos todos os dias, de nos recorrermos a ele, de estarmos em oração, em buscar. Veja, se Jesus ali, né, muitos iam até ele para ser curados das suas enfermidades. E ele, porém, retirava-se para o deserto e ali orava. Se Jesus, sendo o próprio Deus, ele se retirava para o deserto para orar. Quem somos nós? Nós temos que buscar, quanto mais nós, que somos falhos, pequeninos, nós temos que ir no nosso secreto, nós temos que, mesmo no nosso deserto, não sei qual a situação em que você se encontra. Talvez vai ter situações de deserto que Deus vai permitir para você ter tempo com Ele, para você ter intimidade com Ele, para você buscar a face dEle. Que você não venha menosprezar, né, o seu tempo do teu deserto, né? Talvez você está passando por um momento que você fala: Senhor, o que eu preciso aprender com esse deserto? O que eu preciso aprender nesse momento? Né? Talvez você possa ter deixado seus momentos de intimidade com o Pai e Ele vai criar situações para te levar a buscar a intimidade com Ele. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, mas nós precisamos, assim como Jesus, buscar em Deus, no Pai poderoso e santo, refúgio, né, fortaleza, intimidade, para suportarmos o dia mau, para estarmos guardados
né? Habitar no esconderijo do Altíssimo é habitar em intimidade, habitar aonde nós moramos, onde nós conversamos, aonde nós temos intimidade, aonde nós não temos, né, que ficar ali sendo, né, tão formal, mas é onde nós temos intimidade com os nossos. É isso que Deus fala: habita comigo, habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita tem intimidade com o Pai, vai descansar, porque quando temos intimidade, nós sabemos, né, nós entendemos, conhecemos mais do nosso Pai e Ele mais de nós. Ele vai confiar mais em nós, né? Ele vai esclarecer, vai revelar mais a nós. E é isso que Deus está hoje falando. Não importa qual é a lepra, qual é o pecado, qual é o problema, qual é a situação. Ele quer, ele tem poder para te limpar. Ele está dizendo: eu quero, seja limpo. Mas assim como ele pediu para aquele leproso se apresentar diante do sacerdote e fosse necessário fazer ali aquele ritual, né? E depois, até então, o sacerdote fez tudo por aquele leproso, né? Em relação de degolar uma ave e a outra, né? Ser banhada no sangue. Tudo foi o sacerdote, mas chegou um momento em que era necessário aquele leproso se purificar na água. Era necessário. Então, a parte de Deus ele fez por nós. A parte de Deus, ele deu Jesus para morrer na cruz por nós. Ele já nos remiu de todo o pecado. A nossa função, a nossa parte é nos purificarmos todos os dias, cada dia ser melhor, hoje ser melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Que nós venhamos todos os dias nos colocar diante do Senhor, crendo, confiando, acreditando que não somente Ele pode, mas Ele quer. Ele morreu na cruz para resgatar a todos. Não tenha dúvida. Ele quer, Ele tem poder para te salvar, para te resgatar. Basta você dar um passo, né? E em breve Jesus voltará. Nós não sabemos nem dia nem hora, mas Jesus diz para que nós venhamos estar atentos com os sinais, né? Os sinais estão aí. Os sábios entenderão, aqueles que estão no Espírito entenderão os sinais. E que nós venhamos nos apegar a Jesus Cristo, nos purificando, lavando na palavra de Jesus, no sangue do Cordeiro, naquilo que Jesus fez por nós na cruz. Jesus morreu para nos dar vida e vida em abundância, mas Ele veio para nos dar a vida eterna. Somos peregrinos nessa terra. Temos que estar felizes, satisfeitos com tudo que o Pai nos proporciona. Aquele homem ali, em um estado terminal, era impossível aos olhos dele. E fora, né, muitos talvez julgando. Imagina o estado emocional daquele leproso. Imagina o estado emocional daquele homem, porque ali a lepra era o sinônimo do pecado. Quantos ali não estavam jogando na cara dele, falando, apontando, né? E ele, quando ele viu Jesus, ele prostrou-se sobre o rosto. Isto é, ele se dobrou diante do Senhor, ele pôs a cara no pó e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes me limpar. O mestre quer. E ele disse, estendendo a mão e tocou-lhe. Receba isso do Senhor, Ele quer te limpar. Quero, seja limpo. Mas quando você for limpo, faça a tua parte de permanecer limpo. Que nós venhamos estar limpo quando o Mestre voltar. Que nós venhamos estar dignos de morar nas moradas lá celestiais. Que nós venhamos estar, né, dignos de conviver com o nosso Rei, com o nosso Salvador, sentar à mesa com Ele. Que nós venhamos ser achados limpos e dignos de estar com o Mestre. Amém? Que nós venhamos estar fortalecidos. Que nós venhamos entender que Deus nos guarda e nos livra de todo o mal. Pode estar acontecendo o que for nesse mundo. Quem está em Cristo Jesus está guardado, protegido pelo sangue do Cordeiro. Essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida no dia de hoje. Que você não venha abrir mão de ser lavado, que você venha tomar posse daquilo que Jesus fez por você na cruz, né? Jesus veio para um povo e esse povo rejeitou.
então foi estendido para todo aquele que nele crê. Na verdade, desde o princípio, essa foi, né, o propósito de Deus. Primeiro para os judeus e depois para os gentios, para todo aquele que nele crê. Todo que crê é salvo. Todo aquele que crê em quê? No que Cristo fez na cruz por nós. Ele se deu por nós. Ele foi o sacrifício para purificar os nossos pecados. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Jesus curou um leproso. E hoje eu não sei qual é a tua lepra, qual é a tua dificuldade, qual é o teu problema, mas ele quer te curar. E ele quer te curar e quer que você permaneça se limpando, que você permaneça fazendo a tua parte. Ali, quando ele fala, vai e se apresenta ao sacerdote, o sacerdote ia fazer um ritual, né, em prol daquele leproso, mas depois tinha a parte daquele leproso que era se lavar, se limpar, para estar na presença do Mestre. Amém? Aleluia. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigada pela tua palavra, Deus poderoso e santo. Meu Pai, que nós venhamos todos os dias nos limpar diante de ti, diante da tua palavra, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Meu Pai, que toda, Senhor, cilada, todo mal, todo engano seja repreendido no nome de Jesus. Meu Pai, que nós venhamos nos encontrar limpo diante de ti, reconhecendo que não somos dignos, não somos merecedores, mas pela tua graça, pela tua misericórdia fomos alcançados. Meu Pai, que nós venhamos, Senhor, ser melhor hoje do que fomos ontem, e amanhã melhor do que nós fomos hoje. Meu Pai, que nós venhamos estar firmes, Senhor, na videira verdadeira, revestido, Senhor Jesus, com o capacete da salvação, que nós venhamos estar revestido, Pai, com a couraça da justiça, que nós venhamos estar, Senhor Jesus, né, diante de ti, usando, Senhor Jesus, daquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Meu Pai, é o tempo da graça, mas não foi de graça, que nós venhamos valorizar, meu Pai, aquilo que o Senhor fez e tem feito por cada um de nós. Meu Pai, alcança o fraco, o abatido, alcança, Senhor, almas, meu Pai, no nome de Jesus, que esse meu irmão, essa minha irmã venha ser, Pai, um vaso precioso nas tuas mãos, um canal de bênção para outras vidas, que nós não venhamos desperdiçar o momento e a hora de falar do seu evangelho, da sua salvação, do Deus que cura, que salva e que liberta. Meu Pai, é tempo, Senhor, de nós unirmos para falarmos, Senhor, cada dia mais do teu reino, da tua aliança, daquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Meu Pai, os sinais estão aí. E que nós não venhamos ficar desapercebidos, meu Pai, mas que nós venhamos estar atento, crendo e confiando que cedo o Senhor virá, dia e hora não sabemos, mas que nós venhamos estar, meu Pai, como alguém vigilante, porque não sabemos a hora e nem o dia. Em nome de Jesus, nós te louvamos, bendizemos, engrandecemos o teu nome. Amém? Receba do Senhor a salvação, a cura, né, o poder que ele tem para derramar. Ele quer. Se você tem alguma dúvida se Deus quer fazer na tua vida, ele quer. Ele pode. Receba no nome de Jesus. Mas tem uma ressalva. Faça a sua parte. Amém? O sacerdote real, Jesus Cristo de Nazaré, fez a parte dele por nós. Nós temos que fazer a nossa para continuarmos purificados diante do Pai. Senhor Deus, obrigada. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.